Olá! Bom, estou aqui em um lugar para mim que tem um significado muito especial. Poucos dias, talvez um mês e meio ou dois, eu estava no Hospital do Rossio. Hoje estou aqui na capela do Hospital do Rossio, e há poucos dias eu estava dentro de um quarto e vivendo alguns momentos assim de reflexão, de indecisão, de interrogação na minha vida. Mas eu posso dizer que nos momentos que eu estive ali, esse lugar aqui é muito bonito, eu acho maravilhoso esse lugar. E tinha na janela do meu quarto assim um jardim. Então eu ficava contemplando ali a minha vida, O que é a vida? O que é a vida para a gente? Eu estava em casa, isolado, eu estava aqui, isolado, e a minha família nem podia me ver. Então eu entendo o que é a gente estar no quarto fechado, sem poder ver aqueles que a gente ama. E também como as pessoas ficam em casa, como minha esposa e a filha ficaram em casa, sem poder me ver, sem ter notícia, sem ter tanto acesso à tecnologia, não tinha como falar muito por celular, videochamada. E eu amo a Bíblia. E a Bíblia sempre nos ensina muito. E tem um texto da Bíblia, que é um moço chamado Samuel que escreveu, que diz assim, no capítulo 7, versículo 12, ele diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e ergueu em um lugar chamado Mispá, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. E uma coisa para mim que sempre fui muito curioso, gente, é que, pensa bem, o que significa Ebenezer? Uma coisa que não tem problema nenhum a gente perguntar para a Bíblia o que é isso, o que significa isso. E eu fui pesquisar o que era Ebenezer. Ebenezer é um lugar. E para mim, o Hospital do Rossio é o Ebenezer, posso dizer assim. Mas aí você pode perguntar assim: e aí, Charles, o que isso tem a ver? Em Ebenezer, o povo de Deus naquela época sofreram algumas derrotas. Deixa eu contar uma história para você. O povo de Deus era liderado pelo próprio Deus. Eles não tinham presidente, não tinham reis, não tinham deputados, governadores. Deus governava o seu povo. Mas chegou um momento que o povo quis um rei e começaram a pedir isso. Mas antes disso se levantaram juízes que julgavam as causas daquele povo, e aquele povo apresentava para Deus. Deus então levanta um sacerdote que cuidava de oferecer algumas, vamos falar assim, sacrifícios, pedindo perdão ao pecado do povo diante de Deus. E nesse contexto aparece Samuel. E Deus não estava nas pessoas como está hoje, ele ficava dentro de uma arca. Não que Deus estivesse dentro de uma arca, mas a presença de Deus ficava dentro da arca. E existia um lugar chamado Ebenezer, onde esse povo de Deus estava presente e onde essa arca chamada da aliança estava ali. E havia muitas guerras. O povo de Deus sofreu uma derrota. Muita gente se perdeu, mais de 30 mil homens, soldados daquela batalha. E mais do que tudo isso, aquela arca que era a presença de Deus para aquele povo foi levada embora. E eles disseram assim: foi-se a glória de Deus. Imagina a gente viver num lugar sem esperança, sem Deus. Imagina não poder olhar para qualquer lugar e falar assim: Deus está comigo. E esse era o povo de Israel. Eles perderam uma batalha e perderam aquilo que era a presença de Deus. E aí o que acontece? Algumas situações terríveis, anos se passam até que essa arca volta. E no mesmo lugar onde havia derrota, onde houve perda, onde houve dor, esse moço chamado Samuel levanta ali um altar, vamos dizer assim, e diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, por que eu digo que o meu Ebenezer, para mim, é esse lugar? Porque Ebenezer é um lugar que a gente pode falar assim: até aqui Deus nos ajudou. Mas muitas vezes a gente vive uma vida hoje achando que tudo é vitória, que todo mundo vai ganhar a Mega Sena da virada,
Todo mundo vai passar assim, vai viver as melhores coisas da vida. Mas o Ebenezer mostra aqui na Bíblia que foi um lugar de perda, foi um lugar de derrota, foi um lugar de dor, foi um lugar onde a presença de Deus foi embora. E isso me mostra que nós passamos por dificuldades. Nós, às vezes, em batalhas, perdemos. Nós perdemos coisas, perdemos circunstâncias, nós sofremos derrotas na vida. Mas qual a diferença daquele que diz assim, Ebenezer? É que mesmo no meio da derrota ou da perda, ele pode dizer assim, Ebenezer, até aqui quem me sustenta é Deus. Então eu contei, gente, eu tomei 36 agulhadas aqui nesse hospital, fora aquelas fala lá da glicose. Então de agulhada foram 36, eu tinha pavor de agulha, eu fui curado. Como aqueles testes da CIA, do FBI, né? Quando você é exposto demais àquilo que você tem medo, você sabe. Então eu sarei nas agulhadas. Mas para mim foi um lugar Ebenezer. Derrotas, dores, sofrimento. Mas mesmo em meio a isso, eu posso voltar aqui e dizer assim, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. E eu sei que numa virada de ano, alguns talvez vão passar aqui no Rocio. Talvez você, como eu, tive uma virada de ano que o meu pai passou no CTI, na incerteza de ter o meu pai comigo em um ano e no outro não sabia o que vinha ao meu coração. Hoje eu posso saber que era Ebenezer. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aquele dia Deus tinha me dado tudo para viver com meu pai. Até ali o Senhor tinha me sustentado. Independente do que fosse acontecer no próximo ano, eu tinha que dizer, Ebenezer, Deus está comigo nas horas difíceis, nos momentos de dor, mas Ele também me sustenta quando vem as vitórias. Então eu sei que a mudança de um ano para o outro pode significar muitas coisas, mas o que eu queria deixar para você, para a gente refletir juntos, né? Como está o seu Ebenezer? Onde é o meu lugar de Ebenezer? Olha, se eu pudesse voltar lá no quarto e que eu fiquei e dizer assim, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Eu sei que tiveram pessoas que tiveram outras circunstâncias, outras dores, perdas que são irreparáveis, mas lembra disso, um povo que amava Deus, que está aqui na Bíblia, voltou a um lugar onde eles tinham perdido 30.000 pessoas, perdido uma batalha, perdido a Arca da Aliança, e naquele mesmo lugar de derrota eles voltaram e disseram assim, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E por meio de tudo isso eles conseguiram recuperar a alegria da vida, recomeçar. Recomeço é algo que só Deus pode nos fazer ter. Olhar para trás e mesmo as dores, a gente diz assim, eu vou recomeçar, porque Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu vou recomeçar a minha vida, ela não vai parar, porque Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. E nesse tempo que a gente está em casa, ou num leito, ou longe de quem ama, qual é o Ebenezer que precisa vir ao nosso coração? Essa é a pergunta, né? A vida não para, a gente vai seguir, mas lembre disso, Ebenezer é Deus ajudando a gente, independente das circunstâncias. Lembre-se que Deus não é só aquele que está presente nas grandes vitórias, Deus está com a gente quando a gente sofre perdas e às vezes até derrotas. E é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos dá vida. Então, que para você, Ebenezer, até aqui te ajudou o Senhor. E Ele nunca vai deixar de te ajudar. Seja no momento da derrota, como Samuel e o povo viveram, seja no momento da perda, ou no momento daquilo que era mais precioso. A esperança em Deus tinha ido embora. Mas eles sabiam que mesmo que eu ia embora, Deus não os desampararia.
E eles disseram: Ebenezer, o Senhor me ajudou em todo esse tempo. Então eu quero chamar a nossa capelã Érica para vir aqui nesse lugar de Ebenezer e a gente cantar uma canção, né, Érica? Eu não sei cantar e se eu for cantar aqui, você desliga a live. E vai embora. Eu vou aí, mas vou mostrar para quem está aqui o que está acontecendo. Pastor Charles está aqui na capela e olha só, ele estava olhando para cá porque tem um equipamento aqui que o Marcelo desenvolveu para que exatamente agora, conjuntamente com a live, quem está internado pudesse estar acompanhando essa transmissão. Você está na live, gente. A ignorância parou em mim. Não, pastor, olha que bonito isso. Você teve o foco para o paciente e você estava conversando com quem está aqui internado, que tem uma TV. É isso mesmo? Tem TV no quarto, pastor? Tem. E é relevante, você acha? Você está ali no quarto, zapeando, e de repente parar no canal 11, e ter alguém conversando com você? Muito bom. E você vem hoje e traz essa palavra, Ebenezer, né? Para quem está ali no quarto. E é isso, você que está na live, a gente está com esse desafio de conversar com quem não está no quarto, simultaneamente, trazendo a mesma palavra. É possível a gente trazer a palavra de Deus, né? Porque é de Deus, e ela afetar mentes, corações, pessoas em situações tão distintas. Fala isso pra gente, pastor. A palavra de Deus, ela consegue ter o seu significado para cada um especial. Uhum. Então, para mim, o Ebenezer pode ser aqui. Para você pode ser a situação na qual Deus esteve com você que pode ter gerado dor. Uhum. A maior riqueza que nós temos de Deus falando conosco é a palavra dele. E por isso que ela se torna viva. Por isso que quando a gente diz assim, Ebenezer, para mim pode ter um lugar. Mas para você, você e Deus sabem exatamente onde foi o seu Ebenezer. Uhum. Então o que eu gosto, o que eu amo é que a palavra de Deus, ela tem o poder de se pessoalizar. E dentro da individualidade que Deus respeita, Ele encontra a nossa fragilidade. E dentro dessa nossa fragilidade, Ele traz de uma maneira personificada a palavra que Ele nos deu, mas de maneira especial, só para mim e para você. Então, o seu Ebenezer não é o meu, mas é o da Bíblia. E ela teve um significado para mim, mas para Deus é o seu Ebenezer. Quantas vezes nesse ano de 2020 você pode, como algumas pessoas eu vi, ter dito, Deus esqueceu da gente, Deus foi embora, deixou a terra sozinha. Não, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, mesmo no meio da pandemia, do vírus, da perda de emprego, da perda de quem a gente ama, mesmo em tudo isso, na escassez de um mundo de compaixão, onde as coisas se tornaram mais importantes que as pessoas, Deus para tudo e fala assim, Ebenezer, volta para o seu lugar em casa, na sua família, e celebra as vitórias, e celebra as derrotas, dizendo que aquele lugar Deus ajudou você a superar até aqui. Então isso aqui é maravilhoso. Ninguém celebra a derrota, né? Time de futebol fica triste quando perde, e assim vai. Mas a Bíblia nos ensina como povo que crê em Deus a ser diferente. A gente olhar para as derrotas e falar assim, Deus estava com a gente, Ebenezer, Ele nos ajudou a superar tudo isso, né? Uau, uau, que linda essa sua percepção. Vou tentar entrar aqui, tá? Entrei. Olha só, que bonito isso. Como a gente tá sem máscara, a gente vai ficar meio longe. A gente já teve Covid. A gente já teve. Mas que lindo um pouquinho disso. A gente ter esta presença de Deus que nos capacita a superar. É isso? Até aqui nos ajudou o Senhor. E isso me parece muito significativo. Sabia que Ebenezer era o nome da escola de música da nossa família? Que legal! Enquanto você começou a falar, e foi num momento bem delicado. Charles, acho que eu vou pedir para você, Marcelo, me ajuda, porque é muita coisa para uma guria, né?
Vai lá. Olha só, meu pai era pastor. Fica pra cá, pra todo mundo ver pra gente. Isso. Vai dar, né? A gente tá Tudo longe bem aqui. esse tamanho aqui? 2 metros de distanciamento para cima. E ele tinha uma situação de saúde também. E nós estamos falando de 87, eu tinha 15 anos, quando, por recomendações médicas, ele então se distanciou do ministério titular da igreja. Nós morávamos em Registro, no Vale do Ribeiro. E nós buscamos ao Senhor em oração e entendemos que era hora de, como é que a gente fala? De gerir uma escola de música então. Minha mãe, uma mulher ousada, ela está viva, meu pai está com o Senhor e nós então construímos aquela escola. Eu tinha 15 anos, como eu já falei, eu sou a primeira, minha irmã e minha mãe, éramos as 3 professoras na escola. E na hora de colocar o nome foi Ebenezer. E Ebenezer era então o nome de um novo memorial. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse novo ressignificar, que nós não seríamos a família ministerial, vivendo exclusivamente, intensamente o ministério eclesiástico, mas tendo essa nova experiência associada. Nós continuávamos também no ministério, mas na questão também da remuneração e tudo muito mais, nós fomos para essa escola e foi muito especial agora te ouvir falando, pastor, porque o Senhor nos capacita no enfrentamento de novas possibilidades. Nós não víamos como perda, nós não víamos como apenas um acúmulo de novas adaptações. Nós vimos que tudo que somos e tudo que temos é do Senhor. E então aquele era um novo marco, um novo memorial, porque o Senhor estava conosco. Ele nos fortaleceria para aquilo que a gente ainda não sabia o que viria pela nossa frente, mas o Senhor estaria conosco. E eu amei você trazer essa palavra para nós, até porque nós não sabemos o que vem no próximo ano. As estimativas, elas não são tão otimistas assim, mas nós sabemos que o mesmo Deus que esteve conosco ontem estará conosco amanhã também. Uau! Como isto é encorajador. Então talvez nós pudéssemos fazer uma listinha agora de situações difíceis também, que já vivenciamos na vida, e que você foi encorajado, porque Deus estava com você. Como isso é extraordinário, poder fazer uma listinha e ver que Deus não te livrou de determinada situação, mas Ele estava com você, Ele te fortaleceu, Ele te sustentou, e então, até aqui, nos ajudou o Senhor. É isso? E vamos cantar. Qual música que você vai cantar para celebrar essa gratidão? Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Você lembra dessa canção? Sim. Deus é um Deus de amor. Se você está conosco aqui no Estado Rocio, seja como paciente, seja como profissional da saúde, este é um exercício, trazer à memória o que pode nos dar esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. É bom, né? Sabe o que eu lembrei? Eu tive quase tudo que se podia ter, assim, belo, catapora, sarampo, coqueluche, cachumba, todas essas coisas. Mas uma das que mais eu lembro assim foi meningite e depois eu tive hepatite. A hepatite
hepatite. Quando eu estava aqui no Rocio, a única que eu lembrei foi hepatite, porque no período da hepatite, meu avô estava em casa e minha mãe fazia uma carne de panela, assim, deliciosa, e com aquela gordurinha, né? E hepatite eu não podia comer nada, então eu ficava no quarto tomando sopa. Mas eu tomei tanta sopa na minha vida que eu tomei para todos os anos, eu vivi até 120 anos. E aí à noite o que tinha? Sopa! Eu falei, Senhor Jesus, deve ser o meu Ebenezer esse lugar. Por isso que você gosta da Por isso que eu gostei da coxinha. Mas no primeiro dia eu tomei a sopa e eu lembrei daquilo. Eu falei, oh Deus, voltei a tomar sopa aqui no Rocio, né? E a gente percebe assim, tem coisa que a gente às vezes não gosta disso, não gosta daquilo, parei com isso. Mas quem sabe da nossa vida é Deus, né? A gente às vezes tem muito não gosta, a gente vive nesse mundo hoje muito assim, não gosto disso, não gosto daquilo, não tem nada disso. Precisa tomar sopa, eu tomei. E a sopa boa do hospital, tem gente que fala que a comida do hospital é ruim, mentira, que no hospital a comida é boa. E a sopa gostosa. Que delícia. E aí eu fiquei assim, grato pela sopa. E quando a gente é grato, Deus surpreende a gente. Porque aí, na gratidão, eu tomei os 2 dias de sopa, agradeci a Deus, eu falei, ó, tá gostoso. Que bom. E aí Deus recompensa, porque no 3º dia eu ganhei coxinha. Entende? Quando a gente é grato, as coisas boas vêm. É isso mesmo. Ei, que tal então a gente fazer deixa agora um momento de oração? Vamos orar. De agradecer, inclusive, sabe, pastor, porque ser bem cuidado é um motivo de gratidão. Eu tenho muita gratidão em poder cuidar das pessoas aqui. Minha alegria. A gente se cansa, sim, é verdade. Nessa altura do campeonato, alguns de nós estamos cansados, mas há um sentimento de extrema gratidão. Eu me lembro de chegar no seu quarto e poder me identificar com um paciente que estava com um sorriso, mesmo por detrás da máscara, estava com um sorriso. Eu estava vivendo uma dinâmica um pouco diferente, uma rotina diferente naquele dia. Muito. Não lhe era peculiar estar sozinho, estar no quarto, nessa experiência da solitude, né? E aqueles momentos contigo foram momentos tão sagrados e eu me senti muito honrada de poder cuidar ainda aqui por um período de tempo de você e de trazê-lo no altar da intercessão, da adoração e contigo, sua esposa, sua filha, sua comunidade. E eu tenho muita gratidão por aqueles que Deus nos permite cuidar aqui. Alguns voltam para casa, outros voltam para casa. E nós queríamos orar por você. Você que está aqui e você que neste momento está conosco nesta live. E também trazer alguns outros motivos de intercessão. Há pessoas que estão aqui, mas que estão angustiadas. Eu entro em algumas situações de pessoas que não podem nem interagir. E você sabe do que eu estou falando. E eu queria pedir que você pudesse, neste momento, nos abençoar em Cristo Jesus. Amém. Vamos dizer Ebenezer, porque quando a gente diz isso, a gente lembra de um texto bíblico, que a ajuda de Deus é presente em qualquer tempo. Amém. Vem para cá. Senhor, nós queremos dizer Ebenezer, Amém. não só para a nossa vida, mas para aqueles que estão onde estiverem agora, seja aqui, você no quarto, você em casa, ou qualquer outro lugar assistindo esse momento. Saiba que a ajuda de Deus vem ao seu encontro e o socorro de Deus, ele chega para aqueles que pedem. Nós abençoamos a sua vida para que Deus possa te fazer olhar além das circunstâncias, além dos momentos difíceis e ver que há uma esperança eterna que nunca vai falhar. Deus é maravilhoso, o Criador dos céus e da terra, e Ele tem todas as coisas sob domínio e controle das suas mãos. O que acontece hoje é fruto de um apocalipse que nós temos caminhado. Tudo Deus já tinha dito que iria acontecer.
O que nos cabe agora é só entregar a Ele a nossa vida, o nosso coração, a nossa expectativa e dizer: Senhor, se até aqui o Senhor me ajudou, continue me ajudando. Que o meu 2021 não seja mais meu, mas seja seu. Apresente a Deus as suas expectativas e nós abençoamos a sua vida. Nós abençoamos que haja paz, que haja tranquilidade, que haja graça e favor de Deus. Que, como diz o salmista, que as tuas noites sejam tranquilas e o seu sono seja suave, e que você aprenda a descansar no Deus que te criou, porque Ele conhece todos os dias da sua vida. Nós abençoamos a sua vida, em nome de Jesus. Amém. 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 E que se for para você ser curado das agulhas, seja E da igual eu. gasometria? Ah, não, o moço falou comigo assim: você vai fazer, vamos tirar um sangue arterial. Eu falei: não existe isso, para mim já era só um sangue. E ele disse assim: vamos tirar, não fica nervoso. Mas eu falei: não existe essa palavra, mas eu fiquei tão nervoso. Ele falou assim: o moço está nervoso, vamos ter que tirar da virilha. E eu falei: moça, no House não tem isso, no Grey's Anatomy não tem, nunca não existe, né? Eu fiquei tão tenso, tão nervoso, que ele falou assim: já tirei. Então que seja esse lugar para você vencer o medo. É isso aí, o perfeito amor há de te encorajar. Deus abençoe você. Ei, me ajuda, só nesse finalzinho, então, bem rápido. Charles é de onde? Sou de Curitiba, você quer que fale da igreja? Não. Ah, não, Sou você de é Curitiba. curitibano. Sou de Belo Horizonte. Ah, bom. E há 3 anos eu sou curitibano, paranaense. Eu esqueci Belo Horizonte. A Vanessa fala que não pode falar mais isso. Mas eu amei tanto essa terra que para mim nem passar férias em Belo Horizonte eu vou mais. Ok, quem que é a Vanessa? A Vanessa é minha esposa. E a bonequinha? E a bonequinha é a Esther, de 12 anos. Muito bem. Em Curitiba você veio pra cá por quê mesmo? A gente veio numa... Lá, né? a gente veio numa missão, né? Nasceu uma igreja aqui e nós viemos plantar essa igreja, né? Ela nasceu com a gente, então viemos aqui ser pastores aqui e cuidar de gente, amar as pessoas, estar com as pessoas, é isso que a gente faz. E aqueles que quiserem participar desse movimento de amor, como que encontram vocês? A gente está ali, a nossa igreja é a Igreja Batista da Lagoinha, é uma igreja de Belo Horizonte, e veio para cá, então a gente está vivendo isso, Deus está soprando a igreja para alguns lugares, né? E a nossa igreja fica ali no Rebouças, na Avenida Iguaçu, 830, no Rebouças. É uma família, mas olha, escolha na sua vida, né, você que nos assiste, a congregar. Mas a gente está no distanciamento social. Tá, mas tem 30% que a gente pode ir, né? Com todas as regras. Ou seja, escolha congregar, escolha ter comunhão, né? Escolha ter comunhão com o pastor. Às vezes não precisa ir à igreja no culto, mas escolha. Não entre esse mundo, todo mundo criticando todo mundo, né? Olhe para Deus e viva com Deus. Tem tanta igreja maravilhosa em Curitiba. Se a gente fosse falar, não ia caber na lista. Deixa eu te contar. Aqui no hospital nós entendemos que um dos valores é o valor da espiritualidade e da espiritualidade cristã. Por isso nós temos essa capelania que tem como nome Elo. E na logomarca da capelania nós temos El, que é Deus, o Deus que acolhe, o Deus que abraça, o Deus que congrega, o Deus que ajuda, o Deus que está conosco, o Deus Emanuel. E nós convidamos as igrejas cristãs daqui da cidade, de Curitiba, enfim, algumas igrejas nem são do estado, são de fora daqui, até de fora do país, que são nossas igrejas parceiras. E a Igreja Batista da Lagoinha é uma das nossas caçulinhas, desde que o pastor Charles foi um dos nossos pacientes. E aí surgiu um interesse de ser parceiro. Conta pra gente como é que nasceu isso no seu coração, de se aproximar da capelania. Quando eu fiquei no quarto, eu vi assim a necessidade da gente ter alguém no quarto com a gente, né? E principalmente nesse tempo agora de hospital, onde a gente não pode nem ver o outro, né? Uma coisa assim, né?
que seja dentro do ponto de vista de Deus, nós percebemos que isso não é tão humano, é um recurso para proteção, mas nós fomos feitos para viver com gente. Então a capelania é a família dentro do hospital. E o papel da igreja é ser uma família para quem está aqui. Então eu vi que se eu estive aqui, deitei naquela cama e eu posso voltar, eu quero voltar e visitar outras pessoas. Eu falo, eu tive ali. Mas olha, teve um momento que eu estava ali no quarto da Vanessa, fica brava, mais que a minha esposa. Mas teve um momento que eu estava ali que eu tinha aquele momento. Deus é aquele que me surpreende. Sim. E Ele conseguia consolar e confortar a própria Vanessa, que estava em casa. Sim. E também a mim aqui. E na certeza, não sei se eu vou para casa ou para outra casa. E era a segurança que eu tinha. Então, voltar aqui para mim não é motivo, talvez de tristeza, mas de alegria para a gente compartilhar. Eu te perguntei porque nós somos várias igrejas nesse processo, e se você tiver interesse também, entre em contato conosco nas mídias e também pelo WhatsApp 992010755. Nós também estamos abertos a chegar aos lugares que nós pudermos em Jesus, para acolher as pessoas em situação de sofrimento espiritual. Você é nosso convidado. Sempre. Acho que é isso. Deixe seu último recado e assim nós terminamos esta live da campanha Gente Presente. Obrigada por participar desta nossa campanha. Privilégio meu estar com você e Jesus abençoe e um feliz 2021 para todos nós. Amém. Até amanhã, pessoal. Deus abençoe vocês. Aquela senhora aqui no plano.